Olá, boa noite. Chegamos ao nosso primeiro encontro de boas-vindas para você que adquiriu o curso CSI Transformação do seu Guia de Consultoria Financeira. É um prazer ter você aqui conosco nessa jornada de transformação. O curso, ele visa transformar com conhecimentos em finanças pessoas que desejem prestar consultoria financeira direcionada a micro e pequenas empresas. Nós passamos durante o nosso workshop que no Brasil existe algo em torno de 20 milhões de possíveis clientes nessa área. Ao longo de uma jornada de pelo menos 25 anos, tratando de consultoria financeira para esse público e entendendo que nosso país ele é de dimensões continentais, é importante nesse estágio que eu possa também transferir esse tipo de conhecimento, esse aprendizado ao longo dessa jornada com você, que deseja também se tornar um consultor financeiro de sucesso. A ideia é que o curso, que será ofertado em 9 módulos, e nós vamos trazer cada um dos módulos, o que nós veremos com uma abrangência de profundidade em todas as áreas da ideia original desse curso, e também para você que adquiriu, a certeza de que terá todo o nosso apoio durante a sua jornada, seja diretamente comigo, na área de membros da nossa plataforma, em que o curso está hospedado, seja contato com o WhatsApp, no nosso grupo, com aqueles que, a partir de agora, são os integrantes desse curso, inclusive trocando informações entre os estudantes. Uma rede de apoio que nós estamos construindo para que as informações sejam também trocadas entre os participantes do curso. Ademais, haverá também um suporte técnico, caso haja alguma dúvida sobre a utilização da plataforma, uma eventual aula ou material que sugiram uma leitura complementar e a priori não consiga fazer um download. Então, temos também uma equipe de suporte que estará com o Tiago, nosso parceiro nessa jornada. O grupo de WhatsApp, também digo que ele é bastante importante para que possamos, por lá, trocar ideias e também propostas de possíveis trabalhos que possam surgir. Entendo que durante o curso é muito importante que nenhuma etapa seja saltada. Assim como nós falamos em uma construção, que uma casa ela começa pelo alicerce, nós também vamos propor isso no nosso curso. Então, faça o módulo 1, avance para o módulo 2. Só depois de muito bem entendidos esses 2 primeiros módulos, avance ao terceiro. E assim faça gradativamente. Se alguma dúvida restar em um dos módulos, retorne. Reassista às aulas, foque naquilo que ficou com dúvidas, entregue as perguntas diretamente para mim, anote aquilo que você compreendeu, porque é a partir daí que você estará formando a sua base sólida de conhecimento no método CSI. Importante também que esse momento de aprendizado seja naquele um local que você se sente mais à vontade, que você sabe que possui o silêncio, você pode fazer as suas anotações, você está focado de fato naquele aprendizado. Isso é muito, muito importante. A ideia é que essas aulas serão gravadas, ficarão com acesso na plataforma, mas a qualquer momento você pode contatar o professor. Os 2 primeiros módulos já estão disponíveis para a consulta, para esse primeiro momento de aprendizado, e os outros 7 módulos colocaremos daqui a uma semana, depois que vencer esse primeiro estágio de maturação sobre os módulos que eu entendo que são os essenciais, são os módulos básicos. E com isso, eu posso trazer, de uma forma bem resumida, que nesse momento de boas-vindas, o que nós queremos é que você domine o método CSI para consultoria financeira. Desta forma, você estará preparado para aplicar esse método, coletar, sintetizar e interpretar de forma eficaz, de tal maneira que
proporcionará ao seu cliente um diagnóstico preciso da saúde financeira daquela empresa em que você está prestando a consultoria, de uma maneira muito personalizada, quase que de forma individual. Essas são soluções que nós temos com direcionamento para micro e pequenas empresas. Os módulos que nós teremos a estudar começa pelos fundamentos do método e também um diagnóstico de como estão as micro e pequenas empresas no Brasil. Bem sabemos que existe uma grande quantidade de empresas que abrem diariamente. Não obstante, sabemos também que existe uma grande quantidade de empresas que fecham suas portas. E, por vezes, é por carência da gestão financeira. Então, no módulo 1, nós vamos tratar sobre o método, defini-lo, seus princípios, como aplicar, sempre voltado para as micro e pequenas empresas. Contudo, eu não deixarei debaixo do tapete as informações sobre quais são os desafios desses microempresários ou destas microempresárias, apresentando quais são os desafios que eles mais vivenciam e que eu pude atender nessa minha jornada de mais de 2 décadas com consultoria financeira. E fecharemos esse primeiro módulo adaptando o método às micro e pequenas empresas, porque esse método pode ser utilizado em qualquer empresa, independente do seu porte, mas o nosso olhar será direcionado para os pequenos, até porque, creio eu, nós estamos começando a nossa jornada e nós precisamos ganhar canja. Precisamos ganhar credibilidade também no mercado, criando o nosso portfólio. No módulo 2, nós vamos entender como que os dados são coletados e organizados, para que tracemos a saúde financeira dessas MPs. Quais são as fontes de dados que essas micro possuem? Dificilmente eu encontro uma contabilidade muito bem amparada. Não é por descaso. Via de regra, o pequeno ele está preocupado com o seu negócio no seu dia a dia. Creio que na nossa vida pessoal nós temos muito disso também. Então, nós vamos coletar a partir daquelas fontes que nos forem entregues. Uma contabilidade, por vezes, muito simplificada, planilhas de controle. Essas planilhas, às vezes, até anotações em pedaços de papel. Não tem problema, nós precisamos ter acesso aos dados fiéis. E, por sorte, às vezes, extratos bancários também nos auxilia bastante. Entenderemos quais são as ferramentas de gestão para micro e pequenas empresas, o uso de planilhas, a sua relevância e, na ausência de dados, como é que nós podemos tratar para que isso seja utilizado a contento. Então, a base desses 2 primeiros módulos, eu entendo que é o alicerce. Preciso ter um bom entendimento. São 15 aulas nesses 2 módulos, 9 no módulo 1, 6 no módulo 2, para que eu compreenda, de fato, a base do método CSI. O módulo 3, nós já vamos usar bastante cálculos. Análise financeira básica para micro e pequenas empresas. Vamos falar sobre liquidez. Existe uma liquidez seca, uma liquidez corrente, uma liquidez total. Vamos fazer um cálculo de razão rápida, de endividamento, rentabilidade, break-even point, que é o chamado ponto de equilíbrio. Serão também norteadores de informações que nós temos a concentrar no método CSI. Agora, daí, dessa alocação de indicadores, vamos interpretá-los, fazendo aí sim o diagnóstico da empresa que nos contratou. Por vezes, se faz necessário que saibamos também como se propõe o benchmarking. É a proposta de comparar empresas de um determinado setor. Será que aquele setor está no momento de recessão, está no momento de expansão? Isso também é necessário para que entendamos que, por vezes, os números por si sóis, eles não trazem todo o retrato daquela empresa. Nós precisamos entender também o cenário macro e, por vezes, até microeconômico. No módulo 4, vamos ter ali o coração.
do curso, que é a gestão do fluxo de caixa, o chamado cash flow. Como é que nós podemos criar projeções que sejam reais, não mais trabalhadas numa proposta de achismos, mas agora com uma previsibilidade, dando uma, eu falo para os meus clientes, dando uma boa noite de sono para quem nos contrata, que por vezes é isso que o empreendedor precisa, ter uma noite bem dormida. Então, nesse módulo 4 nós teremos a criação de projetos realistas, entendendo estratégias para otimização desse capital circulante líquido, conhecido como capital de giro, e evitarmos ou mitigarmos crises de caixa. Contudo, talvez precisemos também do entendimento da negociação de prazos, seja para melhores condições negociais com fornecedores, seja para alguma campanha específica aos clientes. O quinto módulo tratará da tomada de decisão e planejamento financeiro para micro e pequenas empresas. Atenderemos a avaliação de projetos de investimentos. Existem critérios como valor presente líquido, net present value, existe o chamado payback, custo de oportunidade, taxa mínima de atratividade. Então, nós vamos conhecer quais são esses indicadores que nos fornecerão base para uma avaliação criteriosa de projetos de investimento. Entraremos também no chamado planejamento financeiro, elaborando planos eficazes e simularemos cenários. Será que rumamos para um cenário de recessão, um cenário otimista, um cenário mais moderado? Então, também isso, que já é um plus do curso, entrando no conceito de modelagem financeira, essa simulação de cenários. Aqui precisaremos, inclusive, e vamos aprender, algumas práticas estatísticas para que esses cenários sejam simulados. No sexto módulo, vamos trazer a consultoria personalizada, a necessidade comunicacional, a adaptação de linguagem. Por vezes, antes de visitar um cliente, convém que pesquisemos sobre aquele segmento, sobre aquela área, aquele setor, aquele negócio, porque pode ser que uma determinada da linguagem daquela área, para quem nos contrata, já pareça ser algo natural. E para nós, às vezes, é uma novidade. Então, isso também nós vamos trazer no nosso curso CSI. Elaboraremos planos de ação com análises de algumas métricas, matriz FOFA, matriz SWOT, plano de ação com Canva, personalizando para cada cliente, e não distante, depois do plano de ação formalizado, precisamos ter o acompanhamento e monitoramento para que nada fuja ao alcance dos nossos olhos e aquilo que nós estamos propondo que seja colocado em prática, de fato, seja aquilo que nós estamos monitorando. O sétimo módulo traz ferramentas digitais para a gestão financeira de micro e pequenas empresas. Conheceremos softwares que fazem essa gestão, quais são as aplicações mobile, pensando que, por vezes, as soluções estão na palma da nossa mão, o micro, pequeno, empresário, empresária, está ali com seu celular e pode ter indicadores visíveis a qualquer horário para que possa auxiliar na tomada de decisão. E entra uma novidade aqui trazida, aplicada recentemente no método CSI, que é a utilização de inteligência artificial para análise de dados e previsão de resultados. O penúltimo módulo do curso, trago N casos práticos, estudos de casos vivenciados, tanto de sucesso quanto de fracasso, aplicando o método CSI. Então, são estudos de caso em micro e pequenas empresas, vivenciado ao longo desses 25 anos, com simulações, vamos trabalhar em grupos, desenvolvendo projetos, auxiliando a você que agora está na nossa área de membros, está conosco nessa jornada, para que se sinta confiante em, a partir da conclusão do nono e último módulo, possa ser um consultor financeiro diferenciado com o método CSI.
O último módulo, então, nós vamos trazer a ética e a responsabilidade social. Ética, para que saibamos que existe um princípio de confidencialidade. Durante o nosso workshop e ao longo deste curso, em nenhum momento eu vou trazer o nome de uma empresa em que eu tenha atuado como consultor. Isso é um princípio básico na nossa área. Não vamos expor a situação dessas empresas. Até porque, se ela está nos procurando, é porque detectou que alguma coisa não estava bem. E o que ela mais precisa nesse instante, essa empresa, é de um parceiro e não alguém para expor a sua situação, por vezes indesejada. E também a nossa responsabilidade, pensando que quando nós atuamos em uma empresa e aquele cenário melhora, nós estamos mantendo postos de trabalho, estamos mantendo uma economia ativa, e isso é muito positivo. Tá? Os indicadores que nós vamos estudar: liquidez, endividamento, rentabilidade, atividades, pontos de equilíbrio, tais quais os que estão aqui listados, e diferenciais desse curso. Foco nas micro e pequenas empresas, aplicando o método CSI, uma linguagem objetiva e simples, prática, e um curso totalmente atualizado, trazendo as últimas tendências em gestão financeira de micro e pequenas empresas. Com isso, terminando o curso, você está apto a realizar análises financeiras precisas e personalizadas para micro e pequenas empresas, identificar as principais oportunidades e desafios financeiros, desenvolver planos de ação para a melhoria da saúde financeira das MPEs e, o que veio buscar aqui, oferecer consultoria de alta qualidade, aplicando o método CSI para micro e pequenas empresas. Espero, nessa jornada, que você tenha um aprendizado pleno. Qualquer dúvida, estamos à disposição para auxiliar, seja na área de membros, seja no WhatsApp, seja por um canal de e-mail, mas precisamos que o curso tenha um atendimento total às suas expectativas. Forte abraço e bem-vindo ao método CSI.